Por que pessoas de Deus fazem coisas que desagradam a Deus? Introdução. Algo estranho começou a acontecer assim que meus livros Liberte-se Orando a Palavra de Deus foram lançados. Talvez porque eu tenha assumido um passado tão falho e pecaminoso. Cartas se amontoavam na minha mesa. Eram cristãos confessando suas dolorosas derrotas nas mãos de Satanás. Alguns deles pela primeira vez. O diabo tem atacado os homens desde sua criação, mas eu acredito que existe algo por trás deste fenômeno espiritual que pode ser elevado. Esses ataques demoníacos a um novo patamar. Durante meu ministério, eu li incontáveis cartas e consegui diferenciar entre relatos estridentes de casos de rebeldia misericordiosamente perdoados e esse tipo de testemunho do qual estou falando. Amados, eu creio que Satanás está mais ativo hoje do que nunca. 3 linhas de evidência me levaram a essa conclusão. Considerem a importância de cada uma enquanto prosseguimos. Número 1. Um aumento significativo de testemunhos. O que mais tem me assustado é a crescente pilha de cartas de testemunhos que recebo de cristãos que amaram a Deus e andaram fielmente com Ele durante anos. E então foram rapidamente tomados por um maremoto de tentações e ataques malignos. Muitos cristãos estão convencidos de que esse tipo de coisa não acontece. Não com os bons cristãos, eles estão enganados. Eu acredito que várias dessas histórias de vidas outrora puras, que de repente atolaram-se na lama, sejam autênticas. Nenhum deles se apresenta como vítima inocente. Ficam horrorizados e surpresos com o que fizeram e com o que parecem ser capazes de fazer. Ouvi repetidas vezes a declaração: pela minha vida, eu não consigo entender como algo assim possa ter acontecido. Número 2. As Escrituras apoiam a ideia. Não importa quantos testemunhos eu receba, é difícil aceitar a ideia de que pessoas de Deus possam fazer coisas que desagradam a Deus. Mas as Escrituras apoiam a ideia. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Aqueles que são sinceros e puros em sua devoção a Cristo podem ser enganados pelo inimigo, cujo desejo máximo é corromper e seduzir. Os devotos podem se desviar do seu caminho reto e cair repentinamente numa vala. Não só podem, como muitos o fazem. Enquanto passam os dias, estou convencida de que o número de vítimas está aumentando. Dizer que o corpo de Cristo está chocado com isso seria um eufemismo. Deus, por outro lado, sem dúvida, não está chocado. Sabe, Ele nos avisou que isso aconteceria. Número 3. Final dos tempos. No discurso de Cristo, os seus discípulos acerca dos sinais de sua volta e o fim dos tempos, ele foi enfático ao nos avisar do aumento da fraude, da ilegalidade e da maldade. Em Mateus 24, Jesus falou de uma época em que haveria perseguição, uma época de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Esses avisos foram aplicados em todas as épocas, mas muitos estudiosos bíblicos acreditam que elas apontam especificamente para a guerra em curso hoje. Enquanto os ventos do Espírito estão soprando em várias igrejas e uma dupla porção de unção sendo concedida, a palavra sugere fortemente que estamos habitando a terra em seu momento mais sombrio da história da humanidade.
Você não precisa olhar muito longe para encarar frente a frente os avisos contidos em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu acredito que nestes últimos dias Satanás tem 2 objetivos principais. Número 1, exigir vingança de Deus, instaurando o caos entre os filhos de Deus. E número 2, anular a capacidade de Deus, que Deus deu ao crente para superar seus inimigos. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 11 diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Aqueles que de nós que receberam Cristo como Salvador são o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Estamos cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Satanás e seus demônios não podem nem chegar perto. O maior medo de Satanás é o de ser derrotado, especialmente por míseros mortais. Ele sabe que a Bíblia conta que nós vencemos o acusador de 2 formas. Se ele não pode fazer nada a respeito do sangue do Cordeiro que protege o remido, o que fará o diabo? Atacar a palavra do testemunho. Satanás quer destruir a palavra de testemunho de todos aqueles que creem em Cristo. Seu olho assassino está à espreita e ele não tem muito tempo. Muitas das pessoas que, pela graça de Deus, nunca foram enganadas pelo inimigo, presumem erroneamente que todo e qualquer desvio dos caminhos de Deus não é nada, além de um ato de desacato, revolta e evidência de deslealdade. Elas não fazem ideia da dor e do sofrimento que vem quando alguém com um coração genuinamente entregue a Deus escorrega no caminho. Envolver-se com o diabo, a quem a Bíblia chama de leão rugindo, que está fazendo de tudo para devorar os crentes, pode constituir um verdadeiro sofrimento. Veja 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Na verdade, eu sofri, mas nas terríveis garras do leão do que qualquer outra pessoa. Agora, que incontáveis cartas, ligações telefônicas frenéticas e testemunhos pessoais descobriram o caminho do meu escritório, eu percebo que estou longe de ser a única amante verdadeira de Deus a quem Satanás tentou destruir. Embora eu não me caracterizasse necessariamente como devota fiel, eu lhes digo que amei a Deus mais do que qualquer coisa nos momentos mais terríveis dos ataques do inimigo. Sei de vários outros que eu facilmente consideraria devotos fiéis e, apesar disso, eles subitamente foram objeto de terríveis batalhas contra as coisas de Deus. De acordo com os relatos que chegam à minha mesa, um número crescente de irmãos e irmãs ao redor do mundo está passando por enorme sofrimento nas garras do diabo. Amado, Satanás odeia liberar um cativo. Ele também odeia ser desmascarado como a fraude que ele realmente é. Minha oração específica para a mensagem deste livreto é essa: que Deus use estas páginas para chamar a atenção para a campanha de Satanás para seduzir os santos. Que Deus use essa mensagem para lembrar os crentes sofridos do quanto eles são amados e quanto o Pai anseia por sua restauração. Que os leitores fortifiquem suas vidas para não caírem em armadilhas que Satanás possa colocar em suas vidas. Os tipos de sedução podem ser várias, mas uma coisa é certa: elas não são feitas sob medida para pegar o cristão desprevenido.
Querido corpo de Cristo, é hora de deixar para trás as velhas armas da igreja do passado. Satanás está travando uma guerra espiritual e veio com armamento pesado.